Shalom, shalom! Chegamos ao nosso quarto dia da campanha. Você está prosseguindo firme? Não abandone essa campanha, porque ela está agradando o coração de Deus. Imagine só, o Senhor está muito alegre, porque você está pedindo mais intimidade, mais poder, mais consagração. Você está se consagrando a Deus, se separando para Ele. Não há nada melhor no reino natural e no reino espiritual. Deus olha para você e fala: mais um filho que escolheu fazer parte do meu círculo de intimidade, porque Deus busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador tem como estilo de vida a intimidade. Mas neste quarto dia de consagração, de jejum e de oração, eu quero falar sobre um salmo, o Salmo 90, escrito por um homem que conhecia muito bem o que é ter intimidade. Moisés, ele conheceu a intimidade, ele conheceu primeiro os benefícios do Egito. Ele morava no palácio, ele tinha uma boa cama, ele tinha boas comidas, ele tinha um bom carro, ele tinha criados, e tudo isso não preencheu o coração dele. Ele era infeliz, ele era a autoestima baixa, ele tinha muitas tristezas no coração, sentimento de abandono, de rejeição, e ele era uma pessoa completamente infeliz aos 40 anos de idade. Chegou aos 40 anos e sem realização verdadeira. Tinha dinheiro, tinha poder, mas não era feliz. Mas Deus ia mostrar para ele qual é a verdadeira fonte de felicidade. Ele tem um encontro com o Senhor lá no deserto, na sarça. E quando ele tem esse encontro na sarça, foi o início de uma caminhada de intimidade, porque não parou ali. Depois ele teve por 2 vezes, ou ele viu a glória de Deus no Monte Sinai por 2 vezes. Por 2 vezes ele subiu e ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Só ele pode saber, e ele transmite um pouco das coisas que ele viveu com Deus nesses 80 dias de intimidade. Moisés poderia ter descido do Monte Sinai na 2ª vez e dizer: gente, eu já conheço tudo. Olha, eu já vi Deus na sarça, eu já vi Deus aqui no Monte Sinai, não uma, mas 2 vezes, e pronto, essa é a história da minha vida. E ele poderia contar essa história para os seus netos, para os seus bisnetos, uma história antiga, mas Moisés não. Moisés, ele era um caçador da presença de Deus. Ele se tornou insaciável. Ele percebeu que nada fazia sentido sem intimidade. E por isso, ele, como estilo de vida, ele escolheu ter uma vida diferente, consagrada. E todo mundo via que a vida dele era diferente. Quer dizer, quando você olha para Moisés e vê todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, a oração dele que era ouvida completamente e quase que instantaneamente, você fala: eu queria ser como Moisés. Então seja como Moisés, procure o caminho da intimidade, porque Moisés escolheu fazer uma tenda e chamar essa tenda a tenda do encontro. Ficava fora do arraial, todo mundo sabia. Primeira coisa, prioridade na vida de Moisés era sair e ir para a tenda do encontro. E está escrito que a nuvem de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, quando Moisés chegava na tenda do encontro, descia e Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. E todo o povo sabia que Moisés tinha essa intimidade. Mas o povo escolheu ser espectador. Eles não queriam aprender com Moisés. Não, eu também vou fazer uma tenda do lado da tenda de Moisés, porque eu quero que Deus também fale comigo, eu quero ter experiências com Deus. E é claro que toda a vida de Moisés, os milagres, era uma consequência dessa intimidade. Mas não teve ninguém que construiu a tenda, tinha uma pessoa que falou: eu quero isso que Moisés tem, Josué. Josué ficava lá na porta da tenda e falou: eu quero ficar no melhor lugar da terra, e o melhor lugar da terra é separado.
E por isso que agora, ao ler o Salmo 90, você entende que você está lendo o Salmo de uma pessoa que verdadeiramente conhecia a intimidade. E ele começa no Salmo 90, no versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele continua dizendo no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, o que Moisés está falando aqui, olha Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo. Essa vida aqui é breve, nós precisamos nessa vida breve que nós temos, construirmos o que nós vamos ter na eternidade, construirmos uma vida contigo agora, para na eternidade podermos ter o nosso galardão de uma vida construída aqui. Você sabe que pessoas que constroem uma vida de intimidade com Deus, nesta brevidade de vida que nós temos, elas influenciam a vida de muitas pessoas. É só olhar Moisés. Moisés influenciou toda a geração dele, Moisés beneficiou a sua família e Moisés beneficiou a sua própria vida. Você viu o jeito que Moisés envelheceu? Está escrito que ele estava ainda com vigor, ainda ele enxergava, ele envelheceu com força, com saúde. E eu quero dizer que esses são os benefícios de uma vida de intimidade. E quem tem intimidade, o milagre flui através da sua vida. Uma vida de consagração, de santidade, diferenciada. E a vida de Moisés inspira pessoas como nós até hoje. Gerações e gerações depois, Moisés continua inspirando. Seja uma pessoa como Moisés, escolha ter essa vida de intimidade. E quem tem intimidade pode pedir o que Moisés pediu. Olha o que Moisés pediu para Deus no versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos suportamos a adversidade. Qual foi o pedido de Moisés? Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que nos recompensa e também compensa. Há uma compensação. Senhor, olha quantas aflições nós estamos vivendo. Então, por cada lágrima derramada, concede-nos alegria. Por cada sofrimento, concede-nos, Senhor, a força e o alargamento. É isso que Moisés está pedindo. Você pode pedir se você escolher esse caminho de intimidade, porque Deus ouve. Há filhos que escolhem o caminho da intimidade. Essa é a melhor escolha da sua vida. Seja como Moisés, seja como Josué. E você vai ver, Moisés viveu, o mar vermelho abriu por causa de Moisés. O Jordão abriu por causa de Josué. E aquilo que é impedimento na sua vida vai se abrir diante dos teus olhos. Um caminho que não havia, aonde não havia caminho, se você tiver uma vida de intimidade com Deus. As pessoas, elas estão escolhendo o caminho errado. Elas querem a bênção, a mão de Deus. Deseje o coração de Deus. Porque quem deseja o coração de Deus tem também a mão de Deus. Mas acima de tudo, deseje o coração de Deus, que é a adoração e é a intimidade em nome de Jesus. E neste momento que você que escolheu buscar a Deus, eu quero te dar uma notícia. E a notícia é que Deus está buscando um exército de adoradores para selar, como está escrito em Apocalipse, e ninguém vai poder tocar nesse exército de adoradores que ele escolheu para influenciar por toda a terra. É um exército muito especial que ele vai derramar uma unção de avivamento e você, por onde você passar, você vai levar este avivamento, porque o primeiro avivamento é esse, pessoas que buscam a presença de Deus, e o segundo avivamento é porque você se torna um canal de Deus aqui na terra. Então, você que deseja ser um canal de Deus, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e que o seu pedido de oração seja: Senhor, eu quero uma vida de intimidade,
eu quero uma vida de santidade, eu quero uma vida, Senhor, para receber dos céus, o reino dos céus, os dons que o Senhor reservou para mim, toda a capacitação sobrenatural que o Senhor reservou para mim, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas com certeza. Senhor Deus amado, olhar para a vida de Moisés nos ensina, nos inspira. Nós queremos nesta tarde, neste dia de consagração, neste dia de jejum e adoração e oração, nós queremos dizer que não há nada mais que desejamos além da Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor, enche aqueles que estão esvaziados, desanimados, aqueles que estão se sentindo afastados de Ti, reanima, Senhor, sopra sobre eles um sopro de amor, um sopro de avivamento, um sopro de ressurreição, porque Tu és a vida e a ressurreição. Toca agora, Senhor, naqueles que estão desesperados e traz fé, esperança, alegria. Em nome de Jesus, estamos vivendo dias intensos de milagres. Quando escolhemos nos separarmos para Ti, Senhor, o Senhor abre as janelas dos céus para abençoar, porque as Tuas bênçãos, Senhor, elas só acrescentam. Elas não, Senhor, não trazem dor, mas trazem alegria, elas trazem paz, trazem amor. Que cada casa, cada coração seja coroado agora com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Não desista da campanha, você vai ter experiências sobrenaturais com Deus, porque aqueles que amam a intimidade, Deus reserva grandes coisas para eles. E também não esqueça de entrar em um dos grupos de WhatsApp, porque nós temos 5 grupos, onde está fixado no comentário o link para você entrar no grupo. Se não, vai no meu Instagram, no meu perfil, Naira Pedrini Oficial, lá você tem o link dos 5 grupos. Um dos grupos você vai conseguir entrar para receber 2 vídeos diariamente. Deus te abençoe e até amanhã na nossa campanha e também no devocional às 6 horas da manhã.